Boa noite. Entendi. Boa noite. Deixa eu colocar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tô vendo o Gabriel Pompeu entrando, o Vardo entrando, Giant Steps pedindo solicitação para entrar pontualmente. Live com Pedro Simonetti, diretor da Giant Steps. Vamos lá. PUC Finance entrando. Como vai, Simonetti? Tudo bem? Fala, Rafael, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Uma satisfação estar falando com vocês, hein? E parabéns pelo sucesso. Estou olhando aqui no fundo de vocês, um PL gigante, gigante assim, mas dá para aumentar, né? Beirando usar a Master 1,5 bilhão, é isso ou eu estou olhando errado? É isso mesmo. O Zara tá com. 1,5 bilhão. A gente faz essas lives semanalmente, dessa vez é com a Giant Steps. Eu quero dizer o seguinte, o nome que vocês escolheram eu acho fantástico. Eu acho simplesmente fantástico. Eu acho que tem a ver com o jazz, não é isso? Com aquele disco do John Coltrane, ou eu estou enganado? Fala da Giant Exato. Steps, a origem dela, o que vocês estão fazendo. Só vou adiantar para o pessoal. Ó, abril aqui no mês, no olho do furacão, é 2,8% de retorno, ou eu estou olhando o fundo errado? Não, é isso aí. É isso aí. Beleza. Os dois Fala aí da funcionando bem. Giant, Vamos lá, por então, favor. a Giant. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Para o pessoal que está assistindo em casa, eu sou o Pedro Simonetti, sou o sócio responsável pela parte de relacionamento com o investidor na Giant. E Giant Steps, de fato, é um nome que veio do álbum do Joe Coltrane, que é um jazz muito famoso. Para quem é músico, não é muito o meu lado aqui, mas pelo que o pessoal lá gosta muito de jazz, eles dizem que o álbum Giant Steps é como se fosse um rito de batismo para novos músicos. É uma música extremamente difícil, porque o Joe Coltrane, quando compôs essa música, ele usou quase que uma fórmula matemática para fazer ela. Ele pega a escala de notas, ele vai sempre na nota que está mais distante. E aí é um som muito legal. E aí a gente aproveitou a onda para batizar a empresa. Não, mas perceba, porque música é um negócio muito legal, jazz é um negócio muito legal, e o nome Giant Steps é simplesmente fenomenal. Eu não sei se tem alguma outra aproveitou disso ou vai nisso. Você sabe dizer? Ô, Rafael, deixa eu te falar, tá cortando um pouco aqui. O pessoal que está Tá assistindo aí cortando um pouco. tá. Eu não sei se Vamos é o ver se meu o lado pessoal aqui ou o explica se seu. está cortando. Isso. Aí não sei se você escutou o que eu perguntei. Se tem alguma outra gestora do mundo que se aproveitou desse nome ou vocês são realmente os primeiríssimos em fazer essa ligação? Não, eu acho que nós somos a primeira gestora. Você vê, os Ótimo, nossos ótimo. nomes, você vê que com o nome a gente é criativo, né? Dá para olhar até pelo nosso fundo. Zaratustra, Zaratustra, Zaratustra. Essa música tem uma música chamada Also sprach Zaratustra, do Strauss, não é isso? Ou eu estou errado? Exatamente. Não, é E perfeito, é você, isso não sei se aí. você sabe que do Strauss tem o pai e o filho. Tem o pai e o filho, que são austríacos, e o mais genial não é o pai, é o filho. Depois, quem gosta de música, dá uma estudada nisso, que é super interessante. Normalmente o pai é genial, tem o filho que vai para a música e o filho mais ou menos. Mas no caso do Strauss, o filho é mais genial que o próprio pai. Mas vamos falar de fundos. Vamos falar Vamos de lá. fundos. Primeiro ponto. Conta pra gente o que é a guia de fundo quantitativo para quem está nos ouvindo entender um pouco mais. Desculpa, Rafael, tá cortando ainda. Eu não consigo ouvir sua Vamos pergunta. ver o seguinte, pessoal. Se quem estiver assistindo puder dizer qual que é a internet que a gente vai mexer. Se vocês conseguirem responder para a gente. Mas a pergunta foi, conta para a gente o que é um fundo quantitativo. Vamos lá, então. Pessoal, se tiver algum problema, vocês não conseguirem me ouvir a explicação, me avisa pelo chat aí que a gente corrige as internets aqui. Mas vamos lá, então. Beleza. Fundo quantitativo. É interessante porque nós somos famosos no mercado por ser a maior gestora quantitativa hoje, na América Latina. E a verdade é que quem está de fora conhece a gente como um fundo quantitativo. Mas quem está de dentro, nós da Giant, a gente se enxerga como uma gestora de fundos multimercado, que usa a tecnologia para fazer gestão. Quantitativo é só isso, é só usar a tecnologia para fazer gestão.
Então, para explicar Entendi. isso, eu vou usar uma analogia. A gente sempre gosta de usar essa analogia porque ela mostra muito bem como a gente enxerga o mercado, né? Pode continuar. Eu mudei minha conexão de internet, eu acho que o culpado era eu mesmo. Eu já mudei minha conexão de internet, vamos ver. Beleza, vamos lá então. Então, eu vou Tá. fazendo essa analogia, né? O trabalho de um gestor de fundos é entregar retorno para os seus investidores. Então, ele precisa encontrar essas oportunidades no mercado para gerar retorno. É um trabalho muito parecido com o trabalho de extração de ouro da natureza. A verdade é que 500 anos atrás, quando os espanhóis, portugueses vieram para cá, eles pegavam as pessoas que estavam aqui e mandavam essas pessoas com pás e peneiras encontrar pepitas de ouro na natureza. E é bem verdade que naquela época, um cara conseguia pegar uma peneira e ir num riacho, peneirava os pedregulhos que vinham ali, e no meio dos pedregulhos ele encontrava pepitas de ouro. Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai num riacho encontrar pepitas de ouro, o pessoal vai olhar para sua cara e falar, você está completamente louco. Você não vai encontrar. Depois de 500 anos de exploração, você não encontra mais pepitas visíveis a olho nu. Se você quiser tirar ouro da natureza hoje, você precisa usar um processo, você precisa usar um maquinário gigantesco, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o trabalho ainda é o mesmo, é encontrar o ouro na natureza. As ferramentas que você usa são completamente diferentes. Para a gestão é exatamente a mesma coisa. O gestor ele precisa encontrar essas pepitas de ouro no mercado. E é bem verdade que um tempo atrás, um cara que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia encontrar essas oportunidades para gerar retorno. Né? Aqui no Brasil, talvez a pepita de ouro que estava mais na cara de todo mundo nos últimos anos foi a NTNB. Né? Vários fundos multimercado botavam a NTNB na carteira, os caras estavam feitos pro resto do ano. Foi uma pepita enorme que estava na cara de todo mundo ali. Só que conforme o tempo passa, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar essas pepitas, essas oportunidades que estão na cara assim. O mercado financeiro ele está passando por duas grandes mudanças. A primeira delas é a quantidade de informação disponível. Né? Acho que todo mundo concordaria comigo que quem tem melhor acesso à informação, quem tem acesso a mais informação, tem uma vantagem para encontrar essas oportunidades no mercado. O problema é que essa quantidade de informação disponível explodiu. Né? Um exemplo muito bom é agora o coronavírus que a gente está passando. Pensa vocês nas últimas semanas a quantidade de informação sobre coronavírus vocês vão receber. Todo mundo em grupo de WhatsApp aí, né? Você recebe um áudio de um médico falando uma coisa, um áudio de outro médico falando um negócio completamente diferente. Você vê o dado que está aumentando o contágio aqui no Brasil, mas está caindo em outros lugares ao redor do mundo. E a quantidade de informação é tamanha que a sensação que fica é que você não sabe, você não tem ideia do que está acontecendo. Né? É difícil de digerir tudo isso de cabeça. Em outras palavras, não dá para ir com a peneira lá tentar achar essas pepitas de ouro. Você precisa usar uma outra ferramenta. No nosso caso, é usar poder computacional. Eu vou tentar usar a tecnologia para potencializar essa nossa capacidade de entregar retorno para os investidores. Quantitativo é isso. Não é nada mais que isso. É usar essa tecnologia, usar uma ferramenta diferente para fazer o mesmo trabalho. Que é tentar encontrar Você tem um monte de engenheiro, você tem um monte de engenheiro lá trabalhando para vocês, certo? Certo. E é engenheiro, assim, nerd ao expoente máximo, você concorda? É um cara que se colocar em cima do computador, cai a baba, ou não? O pessoal que é bom pra caramba, eu não tenho a menor dúvida. Mas você consegue conversar com esses desenvolvedores ou não dá? Você sabe, eu sempre brinco que eu sou o mais burrinho da empresa, de longe. O pessoal lá, a gente colocou até uma página nova no nosso site agora, que a gente somou a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que tem na equipe. Se não me engano, tem 45 medalhas. É um negócio assim absurdo. E nada, eu posso garantir que nada vem da parte comercial. É tudo dos engenheiros, do pessoal que está fazendo a gestão lá. Entendi. E me fala uma... Fale, continue, desculpe. Só para complementar, porque você tocou num ponto que é interessante. Né? Quando as pessoas falam de fundo quantitativo, a imagem que vem na cabeça das pessoas é o Terminator. É um robô
que usa inteligência artificial para escolher os ativos que ele vai comprar e vender no mercado e, eventualmente, ele acaba dominando o mundo. E a verdade é que lá dentro a gente brinca que talvez a gente seja mais parecido com o Homem de Ferro. Você tem uma pessoa ali dentro que usa a tecnologia, usa a armadura que ele construiu para ter algum tipo de vantagem, mas é uma pessoa ali dentro, é um nerd. Eles não são tão galãs quanto o Tony Stark, mas são as pessoas que estão lá dentro, né? Entendi, entendi. Vocês têm servidores dentro da B3 ou não? Temos. E me fala uma coisa, esses servidores, eu não sei, vocês começaram, não precisa dizer quantos, mas vocês começaram com quantos e multiplicou por... faz diferença a quantidade de servidores na B3? Por exemplo, um pode estar melhorzinho, outro está piorzinho, ou não tem isso? Não, na verdade, a gente tem um servidor lá e aí tem algumas vantagens de você ter do servidor que emite as ordens não está no nosso escritório, está dentro do prédio da B3. A primeira delas é uma questão de contingência. Pô, a gente está no Brasil e como a gente tem uma operação automatizada, a gente precisa pensar em todas as possibilidades, né? Qualquer catástrofe, a internet caiu, a luz caiu, o escritório pegou fogo. Se o nosso servidor está lá dentro, eu estou sujeito a ter algum tipo de problema que interrompa a operação. Com o servidor dentro da B3, para me derrubar, você precisa derrubar a B3 junto. Aí já também não adianta, né? Não adianta eu ter acesso à bolsa se a bolsa está parada. Entendi. E tirando isso, tem a questão da latência, né? Lá, latência. O envio de ordens lá é muito mais rápido. Você explica para o pessoal que essa história de fazer em casa um VBA para montar ordem, o VBA é um pouco lento. Não sei se você consegue explicar isso, pessoal, porque a parada é outra. Não é bem um VBA que o cara vai fazer. Você consegue falar sobre isso? Claro, óbvio. E não, esse é mais um ponto muito legal que você tocou, porque quando o pessoal foca, o quantitativo é algoritmo. É a palavra que vem na cabeça. Aí o cara vai, se você está programando um VBA ali, de certa forma você já é meio quantitativo. Essa é uma ideia interessante, porque a verdade é o seguinte, um algoritmo é só um conjunto de Cs. Se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso. Então, o valor não está na execução exatamente, o valor está no se acontecer o quê, você faz o quê. Isso é estratégia do fundo, isso sai da cabeça dos gestores. Agora, esse é um ponto legal, né? Se você fez um VBA lá, que controla suas aplicações, isso é quantitativo? Se você fez um VBA e tem uma API que pega os dados direto da Condinheiro, você é quantitativo agora? Bom, eu vou dizer, eu acho que se é que você é quantitativo, de uma escala de 0 a 10, você está 0,01. Isso é legal, né? Porque é uma escala. Como eu falei, o quantitativo é só usar tecnologia. Então, o que você precisa fazer para sair da caixinha do outros e entrar no quantitativo? Pô, você começou a fazer um backtest agora. Qual que é o limiar de você sair do outros e entrar no quant? A verdade é que não faz muito sentido isso, porque todo mundo usa a tecnologia em maior ou menor grau. Tem o cara que usa HP12C, tem o cara que usa Excel, tem o cara que faz VBA, tem cara que programa no MATLAB e automatiza as operações. Você tem uma escala, mas todo mundo usa de certa forma. E aí, esse até é um erro, eu acho, que o mercado cometeu aqui no Brasil de criar a caixinha dos fundos quants. Porque quantitativo é uma ferramenta e não a estratégia em si. Inclusive, se você pega os fundos que estão dentro dessa caixinha e olha a correlação entre eles, a correlação é zero ou negativa. Então, quer dizer que a estratégia não é a mesma. A ferramenta pode ser similar, mas é a mesma coisa que você criar uma caixinha de fundos que usam Excel. Você não está dividindo bem ali por estratégia especificamente. Faz sentido? Não, faz completo. Você está dizendo o seguinte, o quantitativo é uma ferramenta. E a analogia com o Homem de Ferro também. E tem que ter um cara lá dizendo onde você vai atacar. Tem um camarada aqui que está pondo uma informação assim, tá aqui. Nem ontem, nem hoje investi olhando notícia foi a melhor estratégia. Mas só esclarece que você não está olhando notícia. Você está olhando dado... Explica você, que você não está olhando notícia. Você não está olhando que o Nelson Rubens disse, olha... O gestor tal acabou de brigar com a namorada, ele vai fazer a gestão hoje louco da vida. Conta um pouco que não é o Nelson Rubens a fonte da sua informação. Vamos lá. Na verdade, eu acho que eu vou tentar fazer até diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma analogia com uma gestão tradicional, que o pessoal está mais acostumado. A verdade é que o nosso processo de investimento ele é parecido. Só que ele não é igual porque ele tem talvez algumas camadas a mais. Então, vamos lá. Um gestor tradicional normalmente é um economista, um grupo de economistas que tem muita experiência no mercado. Os caras têm 20, 30 anos que eles estão no mercado, já viveram muita coisa, já viram muita coisa. E aí eles usam essa experiência deles, essa intuição, para criar uma hipótese de investimento. Vai criar uma tese.
Normalmente é uma tese mais econômica, então ele vai falar, vou dar um exemplo aqui, o importante não é o exemplo em si, mas a ideia que está por trás desse racional que eu vou passar. Imagina que o gestor fala, bom, me parece que num cenário que o juro cai, a inflação está controlada e a moeda está controlada, esse é um cenário bom para a Bolsa. Parece que faz sentido. O que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que aquele padrão acontecer, toda vez que aquele cenário acontecer, ele vai entrar comprando Bolsa. O que a gente faz? A gente pode ter exatamente a mesma ideia. Só que em vez de sentar na frente do computador, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tentar usar a tecnologia para potencializar essa experiência que o meu gestor tem. Pô, o gestor ele bolou essa tese baseado nos últimos 20 anos que ele viveu no mercado. Tem algum jeito de eu expandir isso? Por que não usar, se a gente tem histórico de 100 anos dos ativos, por que não usar os 100 anos de experiência? Se tem esse histórico, tem essa base de dados. E é isso que a gente faz. Vou pegar os últimos 100 anos de histórico e vou ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, se eu encontro indícios que ele tende a se repetir daqui para frente. Uma vez que funcionou, pô, isso é um padrão econômico. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa na Inglaterra, testa no Japão, testa na China, testa no mundo inteiro para ver se dá para explorar, se esse padrão realmente é consistente e se eu consigo ganhar dinheiro explorando isso. Uma vez que a gente fala funciona, a gente vai fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, a gente vai entrar executando. Nesse caso, seria comprando bolsa no mundo inteiro. Entendeu? Então, a nossa ideia é ganhar escala e tentar não depender só do que o gestor viveu, o que está dentro da cabeça do gestor. Vamos tentar usar os dados, todos os dados que estão disponíveis para tomar uma melhor decisão de investimento. Faz sentido? Faz. Agora eu vou fazer uma pergunta que você pode responder. Você usa, no seu backtesting, você usa dado fechamento do dia ou você usa intradia? Ó, pessoal, se ele disser que não pode responder é porque é intradia, tá bom? Mas tudo bem, pode falar. Não, eu posso responder e a verdade, eu vou tocar num ponto um pouco mais técnico agora, nossos dados, quanto mais granularizado, mais caro fica. Né? Então, a verdade é assim, tudo que dá, se eu tenho modelos mais longos, eu posso me dar o luxo, talvez, dependendo de quão longo ele é, de olhar fechamento de dia. Para os modelos mais curtos, eu preciso começar a ter granularidade nos dados. Eu preciso ver não só o dia, mas preciso ver minuto, preciso ver segundo. No nosso caso, como a gente tem todo o espectro, né? Eu tenho modelos muito mais longos e modelos muito mais curtos. Então, as nossas bases de dados, elas são Tick Data Level 2. Isso significa que a gente tem acesso a todas as ordens que foram enviadas, sendo elas executadas ou não. Se no mesmo segundo eu tive 10 mil ordens, eu tenho todas elas, mas só 5 mil foram executadas, eu tenho as 10 mil lá. E quanto de histórico nisso? E quanto de histórico nisso? Depende muito do ativo, né? A gente opera em ativos ao redor do mundo inteiro. Então, no Brasil, talvez a gente tenha, é o que seja mais completo. De novo, o que a gente faz é o seguinte, se eu vou montar um modelo que opera bauxita, eu vou comprar, se ele é longo, não faz sentido eu pegar Tick Data Level 2 para bauxita, porque ele vai montar a posição que vão ficar montadas por dias, semanas ou meses. Então, eu posso pegar uma granularidade muito maior, que é bem mais barato para a gente. Agora, se eu vou pegar um modelo que está arbitrando alguma coisa em bauxita, ele vai se mexer ao longo do dia ali, aí eu preciso de um dado muito mais granularizado. Só que o ponto é o seguinte, quando ele é mais... Estou deixando a conversa até um pouco mais técnica aqui, mas a verdade é assim, se você está fazendo com um modelo muito mais rápido, que mexe intraday, não faz sentido eu olhar 100 anos atrás. O mercado mudou muito. Talvez se eu olhar o último ano, já seja suficiente para ter uma boa ideia de como o mercado está naquele momento. Faz sentido? Agora, se eu seguro posições por mais tempo, eu preciso de um histórico bem maior. Não, mas o ponto que eu quero trazer aqui é que isso aqui é tecnologia levada ao extremo. Porque muitas vezes a gente encontra e fala, não, você vai conversar com um gestor e ele não vai entrar no relações com investidores, que é o seu caso, de uma gestora, ele não vai entrar nesse grau de detalhe. Lá, eu sou engenheiro, o que a gente fala é escovar bits. Você começa a entrar no nível de escovar bit e você vê o grau de superficialidade que tem gestores que fazem sucesso por aí, você compreendeu? Que não vai nesse nível do detalhe, O grande cartão de visita dele é 20 anos de experiência, 15 anos de experiência. Ele falaria para você, Simonetti, enquanto, Simonetti, você estava lá assistindo Teletubbies, eu já estava operando lá na bolsa. Você compreendeu? Isso não é argumento.
Eu quero ter o argumento técnico e ver a fundamentação. Imagina o seguinte, daria para a gente fazer um campeonato de medalha de matemática? Pô, talvez a Giant Steps ficasse em primeiro lugar. Agora você vai ver outra gestora lá, não tem esse arsenal de pessoas e de cérebros para atingir o resultado. Porque o que acontece é o seguinte, quantos gestores... Vocês não dependem de um call, certo? Para o seu resultado ser consistentemente acima do CDI, você não pode ter só uma ideia da bauxita, cara. Quantas ideias vocês têm que gerar por mês para gerar alfa para os seus clientes? Essa é uma pergunta. Quantas ideias vocês têm que gerar? Quantas teses? E quantas dessas teses vêm do cérebro e quantas dessas teses vêm revirando os dados? Essa é uma ótima pergunta. A verdade é o seguinte, né? Qualquer estratégia para ganhar dinheiro no mercado, de qualquer gestor, falo por todas as gestoras, não só a nossa, que tem esse viés mais tecnológico, você tem que comprar um ativo barato e vender caro. É isso. Esse é o segredo. Se você souber como fazer isso, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar muito rico. Em outras palavras, você está explorando uma ineficiência de mercado. Né? Você está pegando um ativo que está mal precificado, isso é uma ineficiência. E aí é muita inocência para qualquer gestora achar que uma ineficiência que você achou lá hoje vai continuar lá para sempre. Não vai. Da mesma forma que a gente encontrou uma ineficiência, outras pessoas vão encontrar. Vão começar a explorar, essa ineficiência vai sumir. Agora, tem um ponto bom no mercado. Normalmente, quando você corrige uma ineficiência, você cria outra. Então, o que a gente faz lá? O nosso trabalho é ficar o tempo inteiro criando novas teses, novas ineficiências que eu estou encontrando no mercado, vou colocando elas dentro do fundo, vou começando a explorar elas no fundo e eu vou desligando o que vai deixando de funcionar. Esse processo é o que garante a consistência de resultado de qualquer fundo na indústria ao longo dos anos. Então, eu vou até pegar o exemplo do Zara. Né? O Zara é o nosso fundo mais antigo, tem quase 9 anos. O resultado acumulado do fundo é 260 do CDI e o pior ano do fundo é 150 do CDI. Isso em anos com CDI a 15%, anos CDI a 3%, anos bons para o Brasil, anos ruins para o Brasil, o fundo performou em todos. E aí, normalmente, quando o pessoal vê esse resultado, o pessoal pergunta, qual que é o modelo bom? Qual que é o molho qual que é a principal receita de vocês lá? Tem que ter um modelo que é o ganhador de dinheiro. E a minha resposta parece que eu sou aquele comercial fugindo, né? A verdade é que não é um modelo, não é uma receita mágica. Cada ano, um fundo como o nosso é uma coisa extremamente dinâmica. Se você tirar uma foto do fundo hoje e tirar uma foto dele um ano atrás, você vai ver que é um fundo completamente diferente. Tá na minha tela aqui, que você falou agora. Eu entrei no Condinheiro, vocês omitiram a carteira de 30/4, rodei um algoritmo e o Condinheiro disse que você tem VEG. Você pode até não admitir, mas tem VEG na carteira. A carteira que a Giant Steps mandou para a CVM está omitida, eu rodei o algoritmo, tem VEG. Se eu rodar o mês anterior, também tem. Mas se eu rodar mais um pouco, já não tem mais VEG. Se ele negar que não tem VEG, pessoal, tem porque eu estou olhando aqui no algoritmo, mas pode continuar. Mas a carteira muda toda hora. O algoritmo do Condinheiro apanha muito para quebrar a carteira da Giant Steps. E antes que alguém pergunte, com esse algoritmo eu consigo repetir o que a Giant Steps faz? Não. Por quê? Porque eu tenho uma posição no final do mês e eu não consigo ver nada do que ele fez no meio. Por exemplo, ele opera mercado offshore. Ele falou aqui, ele confessou. Eu estou olhando aqui, na carteira da CVM, de 30/4, não tem nenhuma posição offshore. Mas continue. Vamos lá. A ideia é... Eu digo que o fundo muda não só em termos de posição, mas as próprias estratégias que estão rodando lá dentro, né? Porque aquela estratégia que você usa esse ano, você não consegue, é impossível se assumir que o mercado esse ano vai ser igual ao mercado do ano passado, que vai ser igual ao outro. Não, o mercado é extremamente dinâmico. Tem uma frase que a gente gosta muito que é assim, a história ela não se repete, mas ela rima. Tem valor você olhar o histórico, você olhar situações similares que aconteceram, não só no mesmo país, em vários países ao redor do mundo, para ter uma noção de como o mercado reage, como os ativos se comportam em determinada situação e ter pelo menos alguma pista de como você vai reagir se essa situação acontecer no futuro. Tem valor isso, agora não vai ser igual. Então, a gente muda a parametrização dos modelos constantemente para manter eles adequados àquele regime de mercado que a gente está vivendo. Faz sentido? No início da crise, vocês sofreram um pouquinho, certo? Mas no início de março. Mas eu estou vendo o desempenho, caiu um pouquinho, caiu bastante, mas depois, dentro de março, vocês se recuperaram e entregaram 2,8%. Mudou a tese, mudou a programação do robô, como é que foi?
Não, eu acho que a melhor forma de explicar isso é explicar exatamente a estratégia de cada um dos nossos fundos, né? A verdade é que a gente tem duas estratégias dentro da casa. E essas estratégias, na verdade, elas são resultado da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga que o mercado financeiro, ele tem dois regimes que ele pode estar, e só dois regimes. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando preço, eles estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo. Estão operando usando a lógica. E você tem um outro regime que é quando a lógica vai para o espaço. Os investidores param de olhar os fundamentos e são dominados pela emoção. Agora o coronavírus é um bom exemplo disso, né? Acho que todo mundo ouviu falar que a bolsa está barata, né? Depois que a crise começou, todo mundo fala a bolsa agora está muito barata. E o interessante disso é que quando você olha o valuation, você olha os fundamentos de fato, você vê que os valuations estão mega descontados, é verdade. Só que aí você fala, bom, se está barato, eu vou comprar a bolsa. Você compra a bolsa, ela cai 20% no dia seguinte na sua cabeça. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico, as pessoas pararam de olhar os fundamentos. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí as pessoas vendem pelo simples fato que os preços estão caindo. Quanto mais caem, mais pessoas entram em pânico, vendem que reforçam esse preço de queda. E a mesma coisa acontece para cima, né? Em momentos de euforia, às vezes você tem um ativo que começa a subir, o próprio preço subindo faz com que as pessoas comecem a investir nesse ativo, que faz com que o preço suba cada vez mais, e a galera ignora completamente os fundamentos, né? O valuation vai ficando cada vez mais esticado. É a manada, efeito manada. Perfeito, perfeito. Então, você tem esses dois regimes. Um que é quando o mercado foi dominado pela emoção, e o outro é quando o pessoal está fazendo conta, está olhando o fundamento. O Zaratustra e o Darius são dois fundos que seguem a mesma estratégia, só muda o nível de risco entre eles. Eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Um radar que está monitorando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado ativo vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Faz sentido? Essa é a ideia do Zara e do Darius. O Sigma, por outro lado, que o Sigma e o Axis, que são dois fundos que seguem uma outra estratégia, é uma estratégia feita para ganhar dinheiro no momento de racionalidade. Então a ideia dele é usar poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria processar. Então eu vou até fazer uma brincadeira, Rafa. Quantos ativos? Agora você é um gestor, você está trabalhando portfólio manager de um fundo, pode operar bolsa, juros, câmbio e commodities. Quantos ativos você consegue acompanhar de perto e ser um especialista de verdade? Se você tiver quantos ativos você consegue... De verdade, menos de 10. Menos de 10. Eu gosto dessa pergunta. Eu sempre pergunto, e normalmente as respostas que eu tenho a maior parte deles fala entre 10 e 20. Poucas pessoas de 20 a 30. Aí tem um outro que fala tipo 50. Mas o grosso está entre 10, 20 e 30. E a nossa ideia é o seguinte. Eu vou tentar usar o nosso poder computacional para expandir essa capacidade o máximo que eu conseguir. Então, hoje o Sigma ele usa o nosso poder computacional para processar de perto, acompanhar de perto mais ou menos 5 mil ativos ao redor do mundo inteiro. A ideia é a mesma dos analistas. Ele está olhando os fundamentos. Só que a gente está usando uma ferramenta diferente. Não é a peneira mais. Agora é aquele maquinário que eu falei para vocês. Então, a carteira dele, na verdade, é bem simples para montar. A primeira etapa, são duas etapas. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro, também bolsa, juros, câmbio e commodities, e identificar quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses. Aí ele vai pegar indicadores econômicos de cada um dos países, vários indicadores, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais mercados têm a melhor perspectiva segundo os nossos parâmetros. A segunda etapa é definir que ativos de fato eu vou ter na carteira. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, por exemplo, quais ações? Aí ele vai pegar a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Ele usa essa mesma receitinha de bolo para todos os mercados que ele está. Bolsa brasileira, americana, commodities, moedas e por aí vai. Beleza? Então, essa é a ideia. É um fundo feito para ganhar dinheiro na racionalidade de mercado. E aí, deixa eu só completar aqui. Aí a ideia é o seguinte, gente. A gente tem esses dois regimes, ou a gente está em um ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestor é oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, em tese, você sempre tem um dos fundos despontando. E é isso que tem acontecido bem, né? Desde que as duas estratégias existem, elas têm esse perfil bastante complementar. Então, a gente
pessoalmente, todos os sócios familiares, a gente sempre faz uma composição das duas estratégias, porque elas foram feitas para serem complementares. Então, você está dizendo o seguinte, você tem uma estratégia via o Zaratustra e você tem outra via o Sigma. Exato, é isso. exato. O Zaratustra vai explodir e ganhar dinheiro quando o mercado for irracional. O Sigma, você vai ganhar dinheiro nas beiradinhas que você encontra de, como fala, arbitragens que podem ser feitas ou pseudo-arbitragens. Não é nem arbitrar. Eu acho que o Zara teria mais característica de arbitragem do que o próprio Sigma. O Sigma, ele monta posições em fundamentos que duram, às vezes... Só para você ter uma ideia, o Zaratustra é um fundo que manda de 20 a 30 mil ordens por dia. Ele não executa tudo isso, mas ele emite toda essa quantidade de ordens. O Sigma, por outro lado, quando o mercado está normal, eu falei que ele opera fundamento, e fundamento demora para maturar. Então, quando o mercado está mais normal, ele tende a se mexer mais ou menos uma vez por mês. Eu falo que mercado normal porque agora é tudo menos mercado normal que a gente está passando agora, né? Ele está se mexendo um pouco mais, mas mesmo assim é um fundo que tende a segurar posições por muito mais tempo. Só uma coisa, o Zaratustra de 20 a 30 mil ordens por dia. E quantas delas são acatadas, mais ou menos? Metade, mais ou menos. E me fala uma coisa, ou seja, a arbitragem não faz parte das estratégias. Não faz parte. Ou é só um pouquinho. Não é fundo de arbitragem. Não é um fundo de arbitragem. O Zara, ele tenta pegar algumas distorções ao longo do dia. Ele tem uma parte dos modelos que são modelos para emitir essa quantidade de ordens. Você precisa ter muita operação ao longo do dia ali, né? Então ele tem que, justamente, ele está tentando pegar distorções nos preços que ocorrem ali, distorções pequenas que acontecem ao longo do dia. Então, essa parte eu diria que seria um pouco mais de arbitragem. O Sigma já não. O Sigma já posições bem mais longas. Me fala uma coisa, você não vai montar um FOF que aloca nos dois? Ou eu, como investidor, que tenho que fazer... Vamos vender seu peixe agora. Como é que eu compro? Eu compro na XP, eu compro no Itaú, eu compro no Bradesco, eu vou na Caixa Econômica Federal e falo que eu quero Giants. Como é que eu compro e como é que eu monto essas carteiras? Fechado. Os fundos estão disponíveis em todas as principais corretoras do Brasil. Então, tá fácil de encontrar lá. E aí, o que eu vou falar para vocês o que eu faço para minha família. É uma composição meio a meio das duas estratégias. Só que aí eu vou deixar um pouquinho mais difícil. Eu faço uma composição meio a meio em termos de risco. Então, por exemplo, se você olhar o Darius, que é o Zaratustra com um pouquinho menos de vol, com o Sigma, eles têm uma vol muito parecida. A vol target deles é muito parecida. Então, eu alocaria 50-50 neles. Se você vai alocar no Sigma com o Zaratustra, o Zara tem uma vol um pouco maior, eu colocaria um pouquinho mais de Sigma para um pouquinho menos de Zaratustra. Mas eu tentaria dar mais ou menos a mesma contribuição de risco para as duas estratégias. E aí, falando do FOF, a gente criou. É um fundo de previdência, esse só está disponível na XP por enquanto, que já é a junção das duas estratégias. Ele já está disponível lá para o pessoal, se vocês quiserem entrar. É um fundo que começou, ele é relativamente novo, ele começou no começo desse ano, se eu não me engano, mas a estratégia já é antiga, é a mesma estratégia que roda dentro dos fundos, rodando dentro desse fundo de previdência. Beleza, então, grosso modo, as estratégias dentro da casa Giants é Zaratustra com uma variante Darius. Exato. E Sirius com alguma outra variante. E tem outros fundos que você vai alocar os dois num blend, numa mistura que vocês vão achar razoável. Mas eu poderia fazer isso sozinho, não poderia? Com certeza. É isso que a gente indica, inclusive. Como que é a liquidez deles para eu sair? Boa, o Zaratustra e o Darius é liquidez em D mais 30. D mais 30, depois tem 3 dias para pagar, né, no final da 33. E o Sigma é 10 mais 3. Tá? O Sigma e o Axis são 10 mais 3. Então, o lado do Zaratustra e Darius, 30. Desse lado de cá, 15. Do lado do Sigma e do Axis. Entendi. Agora, eu vejo aqui na posição do Zaratustra que tem aqui bastante ação. Quer dizer, eu não sei se é bastante, porque o PL do fundo é muito grande. Então, tem bastante ação em quantidade, mas eu não consigo... O PL talvez não seja muito grande. Como que é que vocês enxergam? Você tem uma equipe para ações, uma equipe para título público, uma equipe para mercados futuros. Como que é que funciona essa organização? Não, na verdade a gente tem uma equipe de gestão total e o trabalho da equipe de gestão como um todo é criar ideias.
E não interessa qual que é o ativo que está dentro dessa sua ideia. Você está tentando pensar em novas ideias de padrões que a gente consiga explorar no mercado. E aí, é legal que a gente tem duas etapas que os gestores fazem. A primeira etapa é criação de hipótese, a segunda etapa é o teste de hipótese. Só que tem um ponto interessante. O gestor que cria uma ideia, ele está sendo remunerado para colocar um modelo que funcione dentro do fundo. Só que o gestor que cria, ele nunca testa. Porque eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, o gestor que criou aquela ideia, ele vai passar essa ideia na mão de outros 2 ou 3 gestores que são remunerados para derrubar a ideia do cara, para achar algum tipo de problema que impeça essa ideia de entrar para dentro do fundo. Só vai entrar para dentro do fundo uma estratégia que foi muito testada, 3 caras muito crânios, 3 nerds tentaram de tudo. Para eles tentaram de tudo mesmo, eles vão ter um bônus maior se eles conseguirem derrubar aquela ideia. Não conseguiram, se eles não conseguirem, aí vai ser implementado dentro do fundo. Então, essa é a nossa... E aí, você mencionou um ponto que eu acho que a ideia é assim, né? Eu acho que para ficar um pouco mais claro por que tem tantas ações, você mencionou, tem muitas ações aqui dentro. O nosso modelo de gestão, eu vou usar uma analogia que o Flávio, é um dos nossos sócios fundadores lá, ele criou. Ele é um cara viciado em café. Viciado. Fez curso de barista, tem uma máquina gigantesca na casa dele que ele trouxe lá de fora para conseguir tirar aquele café perfeito. É o Terni ou eu estou errando o nome do Flávio? É ele mesmo, o Flávio Terni. Ele estudou na Itália um pedaço ou eu também estou enganado? Esse é o Rodrigo, esse é o irmão dele. Que estudou na Itália, entendi. Uhum. Mas continue. Mas, e aí ele falou, eu achei muito legal essa ideia, porque pega justamente o cerne do nosso tipo de gestão. Ele falou o seguinte, cara, um gestor tradicional, essa figura de um cara com muita experiência de mercado, é exatamente igual uma cafeteria daquelas que você pega o avião, vai para Veneza, e aí em Veneza tem uma cafeteria pequenininha com o dono que está com a barriga no balcão ali, o cara tem 50 anos que ele está tirando aquele café perfeito, é um processo artesanal. Você não está dizendo que o gestor mais velho no Brasil é barrigudo, é só a construção da imagem, que fique registrado isso. Depois vão dizer que o cara lá do Giant Step chamou o Stuberger de barrigudo, não é nada disso, mas continue. Não é essa ideia, não é essa ideia. A ideia desse cara, ele tá lá e ele tem muita experiência, ele já tem 50 anos que ele faz aquilo, ele sabe exatamente a temperatura que você tem que torrar o grão, a pressão que você tem que colocar para tirar aquele expresso perfeito, e ele faz aquele processo, está todo na cabeça dele e ele está tirando o café lá. É uma experiência fantástica. Do nosso lado, o nosso estilo é um pouco diferente. Eu sou talvez mais parecido com o Starbucks. O nosso foco é focar, eu estou tentando focar no processo. Em vez da técnica estar na cabeça do meu gestor, eu forço ele a colocar ela no papel. Então eu vou querer pegar um grão de café que seja bom, que faça um bom café e que eu consiga comprar, que seja replicável ao redor do mundo inteiro. Eu preciso ser capaz de replicar isso ao redor do mundo inteiro. Depois eu vou pegar e fazer vários testes. Pô, se eu testar com uma pressão tal, deu? Não. E com a pressão tal? Eu vou otimizando cada um dos passos do meu processo para tentar chegar num bom café. E aí eu abro uma cafeteria em cada esquina do mundo e começo a vender café. Você pode me falar que o café o café artesanal, esse processo artesanal de criação de teses, pode até ser... O café é melhor do que o café do Starbucks. Tem muita gente que fala isso. E a verdade é que provavelmente é mesmo. Trazendo para o mercado financeiro, talvez a taxa de acerto de um gestor que está fazendo o processo artesanal seja maior do que a nossa taxa de acerto. Só que, no final, voltando para o começo da nossa conversa aqui, o trabalho do gestor é ganhar dinheiro. E só isso. Então, quem ganha mais dinheiro, o Starbucks ou a cafeteria que está ali? Que é uma cafeteria artesanal. Eu diria artesanal. que é o Starbucks. Assim, eu diria, sim, que é o Starbucks. E aí... Eu diria que o McDonald's ganha mais dinheiro que aquela famosa hamburgueria lá em Nova York, lá, o Shake Shack lá dele, lá, né? Não é essa aí? Exatamente. Não, e aí, o ponto é, trazendo para o mercado financeiro isso, a taxa de acerto de um gestor tradicional pode até ser maior que a nossa. Só que o nosso ponto é, se o gestor tradicional acerta 70% dos calls que ele dá e a gente acerta 51%, só que o cara faz 3 calls por ano, a gente faz 20 mil ordens por dia no Zara. Então, esse 1%, essa vantagem estatística que eu tenho, replicada muitas vezes, gera um fluxo de caixa, um fluxo de retorno, às vezes muito maior e muito mais consistente do que o gestor que acerta mais. Faz sentido?
Faz. Vou fazer outra pergunta. Alguém já tentou comprar de vocês essa tecnologia? Não, não, ninguém nunca tentou comprar, gente. Licenciar essa tecnologia? Ninguém nunca tentou comprar nada. Porque a verdade é aquilo que eu falei, né? Não existe. Tem muita gente que fala de fundo quantitativo, o pessoal pensa na Renaissance, do Gene Simons lá fora, né? A Renaissance, para quem está ouvindo, a gente nunca ouviu falar deles, é gestora de um fundo chamado Medallion. É o fundo com maior histórico de retorno, melhor histórico de retorno da história. É só funcionário que pode colocar dinheiro, não é isso? Os caras estão há 30 anos... E aí anos... o funcionário mais pobre lá vai de Maserati, é isso? O mais pobre lá, miserável, vai de Maserati do ano. Exatamente. Os caras estão há 30 anos com resultado acumulado de 66% ao ano, em dólar. Então é assim, e aí o fundo é só para funcionários, tem 400 PhDs trabalhando lá dentro. Mas você me falou assim, o pessoal tentou comprar a gente, e eles não compram pela mesma razão que a receita mágica da Renaissance nunca vazou. Os caras estão há 30 anos lá e ninguém, até hoje, descobriu qual que é a mágica que os caras fazem para entregar esse retorno. E a verdade é que não tem uma receita mágica. O que tem são várias pequenas receitas que funcionam muito bem juntas. Faz sentido? E elas mudam o tempo inteiro. Não é à toa que eles têm, com esse retorno absurdo que eles têm, e é tudo automatizado, você poderia falar, para que eles têm 400 PhDs lá dentro? Podia ficar só o dono lá pegando tudo, mas a verdade é que não existe a receita mágica. O que existe são várias receitas pequenininhas que estão sendo modificadas o tempo inteiro. Então, se alguém vem e compra, o que ele vai comprar da gente? As pessoas que estão lá. O valor está nas pessoas. Você precisa dar um jeito de... Não, tem que manter todo mundo. Tem que manter todo mundo. Não tem jeito. Tem que manter todo mundo. Exatamente. Só que o problema é o seguinte, se der aí na mão de vocês, cada um, mais de 100 milhões por cabeça, além dos 100 milhões que cada um de vocês já ganha de bônus semestral, não sei se o cara vai ter tanto pique mais para continuar tocando. Por isso tem que continuar na mão de vocês. Outra coisa, a taxa de administração de vocês aqui, estou vendo que a mínima de 0,95, máxima de 2. Tem performance? Tem 27,5% do que excede o CDI. Pessoal, depois eu vou fazer um post para eu estimar quanto que essa galera do Giant Steps está ganhando de dinheiro. É Giant que eles ganham, pessoal. Por quê? O fundo dá resultado, é o tipo de taxa de administração que vale a pena pagar. Porque, pessoal, olha o desempenho do fundo Zaratustra em março. Pessoal, março... Só uma coisa, março foi um mês para amadores? Não. De jeito nenhum. Vocês perderam um pouquinho o sono em março? Ou foi, não, Rafael, para a gente foi mais um mês diante dos 9 anos que tivemos? Fala mais como foi março. Não, como foi sempre... essa crise? E como foi a reação dos investidores em relação a vocês e ao desempenho do fundo? A verdade, assim, o pessoal fala que a gente não tem viés emocional, né? A gente não... E a verdade é que no processo de gestão, no fundo especificamente, não tem mesmo. Porque o algoritmo é um conjunto de Cs e os Cs estão definidos. A gente só segue o que os Cs estão falando. Agora, não foi um mês... Assim, todos nós somos pessoas lá. E, obviamente, é uma situação dificílima que a gente está passando. Então, foi uma situação de estresse. Eu acho que, imagino... Não teve a parte do fundo. Né? O fundo estava se saindo bem, ok. Mas nós, como pessoas, acho que é impossível ficar tranquilo nessa situação que está rolando, né? E deixa eu só te fazer... Deixa eu me defender aqui num ponto só, Rafael. Eu não acusei ninguém. Eu não acusei ninguém, mas continue. Não, mas esse é um ponto legal. É uma ideia que costuma passar embaixo do tapete, embaixo do radar das pessoas. A gente tá com o fundo indo super bem, de fato. A gente tem a taxa de performance, o fundo está crescendo. Então, pô, a gente tem dinheiro que está entrando para a empresa. Só que o nosso tipo de gestão talvez seja um dos tipos de gestão mais caros que dá para fazer. Porque eu tenho que ter pessoas ali dentro, que são caras com PhD, muitas medalhas de Olimpíada de Matemática. É um pessoal que é brilhante, eu preciso manter esse pessoal lá. E eu tenho um outro pilar, que é o pilar da tecnologia. Como eu falei, né? Você ter as bases de dados que a gente tem, comprar os dados que a gente tem, isso é caríssimo de fazer. A própria infraestrutura de emissão de ordens, emitir uma ordem numa latência decente, receber dado em real time, manter as contingências em pé. Isso é uma coisa, eu diria que nosso time de TI é para onde a gente direciona praticamente todo o recurso que entra na empresa, vai para a infraestrutura, que é um pilar que normalmente um fundo tradicional não tem. Essa não tem essa preocupação. Então, eu queria só falar, a gente reinveste, a gente fez essa conta, né? Estava numa reunião de sócios lá, a gente estava batendo papo, desde que a gente começou o fundo,
Óbvio que ele começou pequeno lá atrás, aí foi crescendo. Mas a gente reinvestiu para de volta tudo que a gente tirou da empresa, a gente reinvestiu mais ou menos 80% de todo o lucro que a gente já teve ao longo desses 9 anos. Porque é caro. Para você manter esse processo, manter esse sistema, manter o Starbucks rodando, você tem que manter, você tem que Não, colocar ó, dinheiro só aí. para você ter uma ideia, eu estimo que só os dados intraday Brasil são alguns giga. Intraday Brasil, alguns giga por dia. E aí você fala, não, eu tenho uns X anos, eu não, o sistema de storage de vocês, onde que fica o sistema? Não pode falar, não é no Brasil, certo? Deve ser em algum monte de servidor ao longo do mundo. Isso custa uma fortuna. É na nuvem. Deixar o servidor na B3, o aluguel, a gente está falando aqui de aluguel, sei lá, de 100 mil reais, 200 mil reais por mês, eventualmente por máquina. Um PhD lá que você tem, quanto que ganha esse cara? Ou seja, a sua estrutura de custo fixo não é pequena. Então, vocês têm que continuar crescendo. Vocês veem um limite de PL de vocês para vocês falarem, agora não dá para crescer mais? Ou consegue tratar sobre isso? Claro, claro. O limite de PL ele vem das estratégias que a gente tem rodando hoje, né? Então, hoje, o Zaratustra, especificamente, a estratégia dele tem uma capacidade de mais ou menos... Hoje a gente rodou alguns testes lá, ela está rodando entre 6 e 7 bilhões de reais. Então, dá para crescer bem ainda. O Sigma, do outro lado, ele se mexe pouco e a maior parte disso é lá fora. Então, ele tem uma capacidade ainda bem maior que essa. Então, dá para crescer bastante ainda. Aí, você tem um ponto legal também. Você mencionou as taxas do Zara, né? O Zara tem umas taxas diferentes do resto do mercado. O padrão do mercado para fundo multimercado é 2,20. O Zara, ele cobra 1, na verdade, é 0,95 no espelho com 0,05 no master, dá 1% de administração com 27% de performance. Então, o que a gente fez? A gente diminuiu a administração e aumentou a performance, até por uma questão de alinhamento com os próprios investidores. Então, a gente hoje depende bem dessa performance. Assim, o nosso custo fixo é muito alto e a taxa de administração é baixa. Não, o que a gente fala é o seguinte, a taxa de administração paga as contas e a performance é o bônus. Não sei se você vai dizer que é isso mesmo ou não é, mas normalmente é isso. O cara lava a égua na taxa de performance, não é isso? E outra coisa, você diminui a taxa de administração, eu acho legal, porque mostra o seu alinhamento com o do investidor. Está falando o seguinte, cara, ó, se o nosso fundo não for bem, eu não vou perder dinheiro, mas não vou ganhar. Eu só vou ganhar dinheiro. A mensagem que você passa para o seu cotista é: eu só vou ganhar dinheiro se você ganhar dinheiro. Exato. Eu acho que essa é a mensagem que se passa. É isso aí. Essa é a ideia mesmo. Agora, tem mais algum fundo para sair do forno ou não? Fundo com estratégia nova. Não estou falando de fundo que faz alocação nos que você já tem. Vai ter alguma estratégia nova ou vai segredo isso aí? Eu vou dar um insider para vocês aí, pessoal. A gente está rodando já faz só para gente, mas para ninguém. Tá, a gente já está rodando alguns meses que a nossa equipe de gestão está focada em estratégias de equity Brasil. A nossa ideia é soltar, talvez, aí depende de como as pesquisas vão andar, mas elas já estão bem avançadas. Então, talvez a gente solte um fundo focado em equities Brasil, talvez no segundo semestre desse ano. Mas os resultados estão bem... O pessoal está tentando acelerar o máximo possível, porque os resultados até agora estão bem animadores lá. Entendi. E vai ser qual o prazo de cotização de venda? Eu acho que não está definido isso ainda. A gente não definiu ainda. Tá. Vou fazer mais uma pergunta cabeluda para você. O Zaratustra liquida em D30. É porque os ativos que estão lá dentro... É cabeluda essa. É porque os ativos que estão dentro precisam de 30 dias de liquidez ou é só para dissuadir o cotista a não sair? Na verdade, o Zaratustra, em 2017, se eu não me engano, ele era D0. Ele era D0 e pagava em D3. Ele cotizava em D0. E aí, a verdade é que você tem investidores institucionais, investidores de fundo de pensão, você tem os caras que fazem aportes muito maiores, e isso é de certa forma, um risco para eles. Então, a gente recebeu vários pedidos, e não foi de uma pessoa, não, foram de vários investidores pedindo para alongar, porque é um fundo de vol alta. É um fundo com uma vol bastante alta. Né? A vol target do fundo é uma coisa como 12%. Então, eles falaram, cara, para a gente é difícil, com essa vol alta que você tem, às vezes aconteceu alguma coisa aqui, como eu sou muito grande, para eu fazer um resgate aqui, eu preciso explicar para todos os nossos investidores, um fundo de pensão, por exemplo, né? Se ele investiu,
ele precisa dar uma explicação. Se ele quiser sair, ele vai precisar montar um estudo em cima de caso para ele poder sair. Então, se eu tenho uma liquidez muito curta, você pode ter uma corrida o mercado começa a correr e sair desse fundo e o cara vai ser o último. E eles falaram, por termos de segurança para os próprios investidores, joga isso para 30 dias. Por isso que a maior parte dos fundos tem essa liquidez de 30 dias, né? Não é por causa de liquidez, não é. O Zaratustra não opera nenhum ativo que não seja líquido. Que tem a Fundação Copel aloca no na Giant Steps, Fundação Copel. Eu estou vendo aqui que a Lakewood, que é uma gestora que faz alocação, aloca na Giant Steps. A Wright Capital, Guide, Rosenberg Investimentos, XP Vista, Credit Suisse. Me fala uma coisa, qual foi a primeira grande placa que comprou? Eu ia falar Visia, que comprou Giant. A primeira pode falar ou prefere não mencionar? Eu estou tentando pensar quem foi aqui. A verdade é que o nosso caso é um caso interessante, porque durante muito tempo a gente deu muito murro em ponta de faca. Querendo ou não, o pessoal enxergava a gente como uma coisa muito diferente. E aí parece que virou uma chavinha, de verdade. De repente os investidores... E obviamente o mercado brasileiro ele vem passando por uma evolução rápida, né? O pessoal saindo da poupança, indo para fundos com mais risco, indo para multimercado, de repente tem esse negócio de quantitativo. Então, o mercado vem evoluindo e quando aconteceu tudo de uma vez. Quando a gente começou a ter boletas de institucionais, essas boletas começaram a vir tudo ao mesmo tempo. E elas se mantêm até hoje, graças a Deus. Mas é difícil dar uma placa, porque foi tudo ao mesmo tempo mesmo. Entendi. Mas, eu tenho gente aqui, você falar o seguinte, o Credit Suisse aloca a gente, eu acho que é currículo, você não concorda? Eu falaria o seguinte, Itaú da TVM aloca na gente, a Wright, do Alberto Gás lá, um cara genial, aloca em vocês, o Andy Bank, Lakewood, V8 Capital. Eu estou conversando com vocês e estou retroagindo a data de quem investe em vocês. Agora eu vou para 2018, maio, para ver quem é que estava investindo em vocês. 2018, maio, eu tenho uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 alocadores. Maio de 2018, 9 alocadores. O PL do fundo, 109 milhões. É isso aí. Agora você anda um ano, 2019, maio, saiu de 9 alocadores para, cara, não consigo nem contar, uns 30. E cada um desses alocadores tem trocentos fundos. Então, por exemplo, tem uma gestora aqui chamada Guide. A gente não é bem gestora, plataforma Guide. Tem um monte de fundo. A Wrights tem uns 8 fundos aqui. Tolstói, Tupinambá, Mestiço, Bocon, não sei mais quantos fundos. Credit Suisse. Então, é importante mostrar a estrutura do passivo do fundo. O que eu quero dizer com a estrutura do passivo? É quem é que está alocando em vocês. Não você está atraindo não apenas o público pessoa física, mas você também está atraindo o público institucional. Seja fundo de pensão, seja grandes alocadores, como o Itaú da TVM, que é o pessoal do Privates, como a Wrights, como o Bocon, como o Andy Bank, a Warren, que para clientes menores, e assim por diante. Quais são as principais dúvidas ou inquietações do público institucional e do público pessoa física? Você trata com os dois ou tem uma segmentação para vocês? Normalmente eu pego a parte de institucional, é mais o Rodrigo Terni que pega. Mas a gente participa junto de várias conversas. O pessoal normalmente é um estilo de gestão, quase que um paradigma diferente, né? Essa ideia de eu tentar focar não só numa cabeça específica, focar num processo que eu montei ali, né? O nosso valor é o processo e as pessoas fazem parte do processo. E talvez o nosso maior desafio é explicar, porque o pessoal gosta de falar que a gente é black box, né? Isso é uma coisa que a gente já ouviu falar. Isso é a primeira conversa com alocadoras, normalmente é... Isso não é uma crítica? Isso não parece uma crítica, dizer que é uma black box? Não, e no final assim, eles chegam falando, eu não entendo o que você faz. É isso que significa, né? Eu não entendo direito o que vocês fazem. Até a gente vai fazer 10 conversas, aí ele sai de lá falando, cara, black box é a cabeça de um gestor. Porque você não sabe o que você passa dentro. Ele pode te contar uma história, mas o que passa lá dentro de verdade, você não sabe. O nosso, eu tenho provas de tudo. Você fez o teste, tá aqui o teste. Eu consigo mostrar, é muito mais transparente você ter um processo completamente documentado
do que você depender de calls dos gestores. Você não sabe como o cara está naquele dia. A cabeça humana é muito mais black box que o nosso processo. E isso talvez seja nosso maior trabalho com qualquer... E aí eu digo até não só os grandes alocadores, mas até as pessoas. É de tentar desmistificar, quebrar, abrir esse black box e mostrar para as pessoas que a gente talvez seja até muito mais transparente do que uma pessoa que faz tudo de cabeça. Você sabe o que me incomoda bastante? É colocar dinheiro num fundo que eu dependo de um cara. Porque se esse cara ou essa mulher, que tem gestora, quem manda, quem toca lá a Arx, tem lá, é uma mulher. Pô, ela é a Solange. Sei lá, ela é gênia, mas eu fico pensando o seguinte: o que acontece se essa pessoa acorda de ovo virado? Você compreendeu? Brigou com o filho, bateu o carro, agora está todo mundo em casa, não vai bater o carro, mas estourou a panela de pressão. Como é que é o fator humano na gestão do fundo? Eu acho que ser quantitativo, você dá uma boa isolada nisso, ou eu estou errado? Não, com certeza. No final, é que tudo bem que eu sou um cara muito suspeito para falar, pessoal. Vocês olham, vocês pegam o que eu estou falando agora, que eu vou falar agora, e divide por 3, porque eu sou super fã desse processo quantitativo. Mas a ideia é que o gestor, no nosso caso, ele não acha nada. O pessoal pergunta para a gente: o que você acha que vai acontecer? O gestor fala: cara, eu não acho. Quando o gestor tem uma ideia, ele tem que vir com provas que aquela ideia funciona. E aí ele vai ter outros gestores que vão tentar vir com provas que aquela ideia não funciona. Só vai ser implementado se funciona de verdade. Mas ele vem com provas, ele não acha nada. Entendeu? É um processo científico. É exatamente... Cara, aliás, eu acho que o principal paralelo para vocês entenderem de vez o que é isso que a gente está fazendo ali é fazer um paralelo com esse negócio de testar droga da indústria farmacêutica, né? Testar remédios. Você não chega para mim e fala: eu acho que esse tal remédio vai servir para tal coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar, você pode criar essa hipótese na sua cabeça, você vai pegar, vai testar in vitro. Funcionou? Você vai testar num rato, sei lá. Aí depois você vai testar no macaco. Aí depois você testa nas pessoas. Depois de tudo isso, se você conseguir comprovar que aquele negócio realmente funciona, aí você vai começar a dar para as pessoas. Você não chega e fala: eu acho que toma aqui, pessoa. Método científico. Você está usando método científico. Aliás, quantas pessoas que estão trabalhando com vocês nunca trabalharam no mercado financeiro antes? O cara chegou até vocês simplesmente porque ele tem uma característica simples, ele é um gênio. Tem uma parte da equipe. A verdade é que a nossa equipe de gestão tem 3 tipos de perfil. Eu consigo categorizar todo o pessoal que está lá em 3 tipos. Um deles é o perfil de mercado, é o nosso gestor tradicional. A gente tem, aliás, o Jorge e o Christian Iverson, são 2 dos sócios fundadores, passaram mais de 20 anos trabalhando em tesouraria de banco. Trabalharam no Brasil, Estados Unidos, Suíça, precificando derivativos. São aqueles caras de mercado, de verdade. A gente tem esse perfil também. Aí o segundo perfil é um perfil puramente matemático. São os nossos campeões de Olimpíada de matemática. É aquele cara que, quando ele cria uma ideia, normalmente ele pega uma fórmula, ele deriva essa fórmula e da matemática pura sai alguma ideia. E aí o terceiro tipo é um perfil acadêmico. É um cara que ele passa a maior parte do tempo, e a gente tem vários desses lá, que eles passam a maior parte do tempo lendo papers, lendo estudos de universidade lá de fora, lendo estudos de outras gestoras lá de fora, tentando pegar ideias de coisas que a gente pode implementar na nossa gestão. Então, quando eu falei para você, vou até pegar o gancho agora para explicar um detalhe que eu mencionei. O gestor, ele cria uma ideia, ele vai dar na mão de outros 3 gestores, eu falei. O que a gente tenta fazer? Um de cada perfil. Porque às vezes o matemático chegou em alguma coisa ali que o nosso gestor, que é de mercado, ele vira e fala: cara, você não vai conseguir fazer isso porque esse ativo não tem liquidez. Sei lá, alguma coisa que os números não mostram ali, mas o gestor que conhece de mercado consegue entender. Faz sentido? Então, só sim, vai passar... às vezes dá uma quebrada na ideia de largada, porque a ideia pode não... No papel é bonito, no paper é bonito, mas não roda. Exatamente. Então, assim, só vai passar, o nosso processo científico, o nosso método científico tem que passar por esses 3 crivos. Passando desses 3 crivos, ele vai entrar para dentro do fundo. Beleza. Finanças em tempo de pandemia. O que você acha que vai mudar no perfil de investidor daqui para frente? Eu sinceramente, já não tem mais, é muito mais uma opinião pessoal do que a Giant não tem nenhuma visão específica sobre isso, mas a verdade é que tem o mercado brasileiro, ele está amadurecendo rápido. Então, tem muita gente que começou a mexer com investimentos agora, e essa, querendo ou não, foi a primeira bordoada que essas pessoas passaram. Então, eu acho que a gente estava vivendo um sal de brigadeiro. Já era um bull market, estava rolando, já fazia... Todo gestor era gênio.
Todo gestor Exato. era gênio e tinha 10 mil seguidores no Twitter Exato. e no Instagram. Só faltava ele se filmar levantando peso, você tá entendendo? Mas continue. Não, eu acho que depois dessa pancada, as pessoas começam a ficar mais atentas para tentar entender de fato no que você está investindo, né? Qual que é o valor daquele fundo que você está comprando? O que você está comprando de fato? É uma cabeça? São várias cabeças? São um processo? Qual que é até a filosofia de cada uma das gestoras, de cada um dos fundos que você está investindo? E é